sobre o que a gente paga, sobre o que a gente pode deixar para depois, sobre como a gente arrecada, o que a gente arrecada normalmente, o que a gente arrecada de vez em quando. Ora, como a gente vai trabalhar isso hoje? Como a gente vai trabalhar essa questão de contas, pagamentos, recebimentos, a questão de o que fazer com tudo isso? Ora, para nós entendermos, para nós trabalharmos com isso, a gente precisa de uma coisa muito simples que você faz no seu dia a dia, que chama-se planejamento. Está aí na apostila de vocês. Planejamento. Tem ali uma frasezinha, mas isso aí é só para você pensar em casa. Planejamento. O que é planejamento? É simples definir planejamento. Planejamento é decidir o que fazer antes de fazer. É simples. Tem diversas definições, as melhores possíveis que você vai ver em termos de administração, contabilidade, economia, mas o que você tem que ter na sua mente, no seu dia a dia, na sua igreja, no seu setor de trabalho dentro da igreja, que é que se trata aqui no Vocatio, é que antes de você fazer qualquer coisa, você tem que pensar no que você vai fazer. Nós pentecostais, relutamos muito com relação a isso, né? Na visão da igreja pentecostal, o planejamento sempre foi muito resistente. Ele nos deu talentos e devemos utilizá-los como mordomo de sua obra. Realizar a obra de Deus com cuidado, atenção e esmero é a nossa tarefa. O crescimento da obra só quem pode dar é Ele. O que eu quero dizer com esses 3 tópicos? Nós somos muito resistentes à questão de planejamento. Nós não conseguimos, a Igreja Batista faz isso com maestria, mas nós ainda não conseguimos alcançar isso. Nós queremos fazer tudo em cima da hora. Nós queremos fazer tudo e colocamos Deus na enrascada. Dizemos assim, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar a nossa incompetência. Deus vai abençoar a nossa falta de cuidado. Deus vai abençoar a nossa correria. Não, Ele não vai abençoar. O que vai acontecer é que nós vamos ter problemas. O que vai acontecer não sei se só acontece comigo, só aconteceu comigo, ou se aconteceu com você. Que isso, meu filho? É igual, eu estou falando de planejamento, tu faz um negócio desse comigo? Então, vai acontecer de você chegar no dia do teu evento e você não ter o dinheiro previsto para saldar o teu evento. Vai acontecer de chegar ao final do seu evento e você chegar para o teu tesoureiro e dizer para ele, fulano, está aqui a conta. E ela não bate. Ela não bate. Eu tenho tanto para pagar, vai chegar aí tantos boletos para você pagar, e nós não conseguimos arrecadar o que é necessário para você pagar isso. Mas tudo isso foi falta de quê? Planejamento. Como eu falei para vocês, a Igreja Batista ela é muito boa para isso, e nós não pensamos, durante muito tempo, nós não tivemos a ideia de que isso seja importante. Mas durante muito tempo, e ainda continuamos pensando nisso. Alguém aqui, deixa eu lhe perguntar, e eu espero ser bem infeliz na pergunta que eu vou fazer. Alguém aqui, nem todos são da matriz, temos congregações, temos matriz e temos outras igrejas. Alguém aqui
sabe o que vai acontecer na sua igreja até o final do ano? Levanta a mão. Toda a programação. Até o final do ano. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tem aqui 10, 11, 12. Olha o universo de pessoas que estão aqui, e somente 12 pessoas sabem o que vai acontecer na sua igreja até o final do ano. Isso é desesperador. Isso é desesperador. Sabe por quê? Porque você não tem noção, você que é líder de departamento, porque quem está aqui são líderes. Os que estão aqui são líderes. Os que estão aqui são os responsáveis por todos os acontecimentos dentro da igreja, sim ou não? E vocês não têm noção do que vai acontecer dentro da sua igreja até o final do ano. Você não tem noção de quantas festas você vai ter até o final do ano. Você não tem noção de quantos acampamentos você vai ter até o final do ano. Você não tem noção de quantas cantinas você vai realizar até o final do ano. Você não tem noção de quanto será necessário para fechar a tua conta até o final do ano. Isso é desesperador. Para a igreja, isso é desesperador. Porque, mais uma vez, eu vou dizer para vocês o que eu falei na primeira aula. A gente vende alguma coisa? A gente vende alguma coisa? Não. A gente não vende nada. A gente trabalha com dízimos, ofertas, doações. E isso tem que ser muito bem planejado. Isso você precisa ter um orçamento muito bem estudado. E para você ter um orçamento muito bem estudado, você precisa ter um calendário adequado. Você precisa ter todo um calendário organizado do início do ano ao final do ano. O ideal eu não ponho aqui, o ideal é que você, no mês de dezembro, já esteja com todo o teu plantel, com toda a tua equipe, com todos os teus liderados, organizando o quê? O ano eclesiástico do próximo ano. Em dezembro, o início de dezembro, tá todo mundo festa, o teu dever é planejamento. Em dezembro você está chamando todo mundo dentro da tua congregação, dentro do teu setor e dizendo, gente, qual é o nosso pensamento para o ano que vem? O que nós vamos realizar no ano que vem? Existem igrejas que fazem o que nós chamamos de ano eclesiástico. Bonito, né? O nome, ano eclesiástico. O que é o ano eclesiástico? É tudo o que vai ser feito naquele ano, desde o dia, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. E a igreja vai seguir tudo isso. Anderson, por que é necessário fazer tudo isso? Fazer um planejamento dessa forma? Lembra quando eu falei com vocês a respeito do cartão de crédito na aula passada? Se você tem um evento no meio do ano, quantas vezes você pode parcelar? É o tempo a chegar. Eu tive um exemplo de um irmão que está essa semana conversando comigo, que ele foi para uma determinada igreja, e o encontro de casais dele, não estou falando do pessoal de encontro de casais não, pelo amor de Deus, hein? Eu estou só dando um exemplo. O encontro de casais, que lá é retiro de casais, o retiro de casais vai ser realizado em outubro, nós estamos em outubro não, é em novembro desse nosso ano, de 2017. O retiro vai ser no hotel 5 estrelas, com tudo que você pode imaginar. Mas só que o irmão falou assim, nós já estamos pagando isso desde novembro do ano passado.
Novembro do ano passado foi realizado a reunião que deu origem àquilo que seria feito e foi passado para toda a igreja. Vamos realizar um retiro de casais no próximo ano, em novembro. E podemos, o preço é salgado, são R$1.200. Mas só que você tem 10 meses para pagar. Então serão R$120 em cada mês. Isso chama-se planejamento. Eles vão ter 10 meses para pagar e ainda 2 mesezinhos para ajustar. Para quem estiver devendo, para quem não puder pagar, para a igreja ter noção de quanto foi arrecadado, quem desistiu no meio do caminho, quanto eu posso, na lista de espera, quanto eu posso puxar de gente na lista de espera. Isso é planejamento. Você trabalha sem desespero. Você trabalha sem ter a faca no pescoço. Você tem tempo para resolver. Agora, se você resolve fazer alguma coisa com 2 meses de prazo, como é que você vai conseguir? Não vai. Simplesmente não vai. Então, o primeiro conselho que eu dou para você hoje, se você não fez com o teu departamento, ou se você não fez com a tua congregação, se você não fez com a tua igreja, ainda é tempo, ainda há tempo. Estamos no mês de abril. Reúna o teu pessoal e faça um planejamento do que vai acontecer até dezembro. Gente, o que nós vamos fazer até dezembro? Quais são as festas que vão acontecer? O que vocês planejam para cada uma dessas festas? Pergunta a cada um dos líderes de departamento, o que você planeja para fazer? Você planeja convidar alguém? Planejo. Esse alguém tem agenda? Outra coisa que acontece muito, você vai querer convidar alguém, eu tenho vontade de trazer fulano de tal, e vai chamar fulano de tal com 3 meses de antecedência. Se esse fulano de tal realmente tem alguma coisa para mostrar, ele não tem agenda. Com 1 ano ele não deve ter agenda. Aí você fica triste, estou triste porque fulano não deu nem atenção. Não, você tem que estar triste que você não deu atenção para a sua festa. Quem não deu atenção para a sua festa foi você, não foi o teu convidado. Quem não deu valor para o que estava sendo feito, não foi o teu convidado, não foi a tua igreja, foi você. Você não deu valor, você não deu importância. Aí no meio do caminho você resolve fazer. Aí não vai dar certo. Aí não tem como. É a mesma coisa de você planejar. Essa semana eu estava vendo uma coisa. É a mesma coisa de você planejar uma festa, uma grande festa de rua. Eu vou planejar uma grande festa de rua para arrecadar fundos para a igreja. Uma grande festa de rua para arrecadar fundos para a igreja. Na sua opinião, qual é o mês que você pode realizar isso? Vamos lá. Boa. Você pode fazer isso em janeiro? Por que não pode? Boa. Se você fizer isso em janeiro, você concorre com renovação da escola das crianças, IPVA, IPTU. Você concorre com tudo isso. Você concorre com o sol. Você concorre com o sol, você concorre com as férias. Você concorre com as dívidas. Você concorre com as dívidas. Você concorre com o calor. Alguém consome alguma coisa com muito calor? Só sorvete. Você vai vender sopa, você vai vender caldo com um calor de janeiro? Você não vai vender. Você vai vender agora, com o tempo como está, igual está hoje. Hoje estava bom para ter um caldo na cantina. Um tempo mais ameno, um tempo mais friozinho, um tempo que convida a comprar roupas que você vai ter no seu bazar.
um tempo que convida a comprar sapatos, um tempo que convida a tomar uma sopa, um tempo que convida a você se alimentar melhor, um tempo que convida a tudo isso. E tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser pensado. Então, quando você pensa na sua festa, quando você pensa na sua arrecadação, quando você pensa em qualquer coisa, você tem que pensar em planejamento. Gaste tempo. Eu falei isso na semana passada e falo de novo. Gaste tempo. Gaste tempo pensando com o teu colega, com o teu irmão, com o teu auxiliar, com a tua equipe. Gaste tempo. Porque se você não gastar tempo no início, você vai gastar desespero no final. Eu tive um chefe chamado Dr. Almeida Lima, acredito que não esteja mais nem vivo, deve estar agora com os seus 90 anos. Ele dizia para mim: doutor, quem descansa corpo, não descansa coração. Aí, quem descansa corpo, não descansa coração, quem descansa corpo, não descansa coração. Quem, no início, não faz as coisas, corre atrás, prepara, deixa tudo bonitinho, ele não descansou o corpo, ele não ficou acomodado. Ele está fazendo, trabalhando. Agora, quando chegar na hora, o coração dele está o quê? Tranquilo. Tranquilo. Ele gastou todo o seu tempo planejando, para quando chegar na hora do evento, ele está tranquilo. Ele sabe o que pode dar certo, o que pode dar errado. Até nisso, quando você planeja, você sabe. Você sabe o que pode dar errado. Ó, nesse canto aqui, eu tenho essa falhazinha aqui que, se não cobrir, vai dar errado. Então, eu tenho que pensar nessa minha falhazinha. E se der errado, eu tenho um plano B. Se der errado, eu tenho um plano B. Foi-me pedido uma série de coisas nesse final de semana para uma das nossas congregações para realizar um evento. Mas isso também seria necessário aqui para a Santa Ceia de amanhã. O que eu falei com o nosso grande irmão Domingos, o nosso ancião aqui, que cuida da parte de Santa Ceia? Libera, mas deixa o plano B. Porque se não devolverem o que tem que ser devolvido, está lá reservado o plano B. A gente não vai ficar desesperado aqui, correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Não trouxeram, não devolveram. Meu Deus, como é que a gente vai fazer? Não. A gente tem que ter o plano B. Então, o planejamento, ele é para isso. O planejamento, ele é para isso. Lamentavelmente, de novo, eu digo que a gente não tem essa tradição na nossa igreja, na nossa denominação. E é uma tradição que a própria Bíblia, ela diz que nós deveríamos ter. Olha só, acho que você tem aí na apostila de vocês alguns exemplos na Bíblia sobre planejamento. Primeiro, em Provérbios 4:26, diz que pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Em Provérbios 19:21 diz, as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. Em Provérbios 21:5, quem planeja com cuidado terá fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Provérbios 24:6 diz, afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Provérbios 20:18, procure bons conselheiros e você terá sucesso. Não entre na batalha sem antes fazer planos. Lucas 14, de 7-28, eu pego só um pedacinho que diz, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Dentre esses versículos, chama-nos a atenção
a questão de, sempre que você for planejar, nunca planejar sozinho. O planejamento não é uma atitude isolada. Eu não posso planejar, eu, Anderson, o administrador da igreja, planejar e trazer um pacote pronto para você. Porque eu tenho uma visão da questão. Eu tenho uma visão do que vai ser realizado. Agora, o Eduardo aqui, que está na frente, ele pode ter uma outra visão e me ajudar a melhorar. Agora, eu atrasei um pouquinho, cheguei em cima da hora, por quê? Eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão, eu não ia tomar sozinho. Embora pudesse tomá-la. Eu convoquei alguns dos meus amigos e irmãos que pelejam comigo aqui no dia a dia, sentei com eles e falei, e agora? Tenho que tomar essa decisão. A minha visão sobre essa decisão é essa. Qual é a visão de vocês? E, gente, surgiu outras visões que eu deixei escapar. Coisas que eu planejei, mas que tinham brechas, que tinham buracos. Coisas que eu pensei, mas que a outra pessoa conversando comigo falou, Anderson, nesse ponto, qual é o problema que você está achando que está tendo nessa questão? Eu falei, o problema que eu estou achando é esse. Não é bom que você vá por esse caminho, é bom que você vá por esse. Então, planejamento não é atitude solitária. Planejamento, você precisa de cabeças com você. Pessoas de sua confiança, pessoas que tenham, lógico que você vai chamar pessoas que tenham alguma coisa para passar, né? Você não vai chamar uma pessoa que você tem certeza que não vai trazer nada de bom. Que isso, Anderson? Tem gente assim? Tem. Tem gente, você sabe que tem. Que você sabe que não vai trazer nada de bom para o que você quer. Mas você sabe também que tem gente muito boa do teu lado. Você sabe também que tem gente, e eu não fico envergonhado de falar isso, tem gente que é muito melhor do que você. Às vezes, e eu me coloco nisso aqui na administração, às vezes quando eu vou tomar uma decisão, ou às vezes quando eu vou consultar gente, que gente me dá a ideia, eu falo, gente, o que eu estou fazendo aqui? Tem gente muito melhor do que eu, cara. Tem gente que pensa muito melhor do que eu. E é verdade. A sua função como administrador, como gerente, muitas vezes, não é ser o cara. Não, você não é o cara. Até porque você tem que ter humildade para saber disso. A sua função é coordenar os caras. Porque a tua equipe tem gente muito boa. A tua equipe tem gente, como eu falei, melhor do que você. A tua equipe, ela só precisa, muitas vezes, de ter um cara para conduzir. Você já viu o debate? O debate, o que tem? Que é o cara ali do debate? É o mediador. Diversas ideias, gente muito melhor, com mais experiência do que o William Bonner, do que Boris Casoy, mas qual é a tarefa dele ali? É só direcionar. Agora nós vamos falar sobre esse assunto. Agora nós vamos falar sobre esse. Agora nós vamos falar sobre esse. A tua posição, muitas vezes, como gerente, como administrador, é simplesmente conduzir aquelas pessoas que estão ao teu lado. Elas têm a experiência. Elas têm desculpe, entre aspas, o que eu vou dizer, a malícia de um assunto que talvez você não domine. Vou dar outro exemplo aqui. Se você olhar a minha mão, eu não tenho nada a ver com obra. Dá para ver? Não tem um calo aqui. Não tem um calo. Eu não tenho aptidão para isso. Mas eu tenho que cuidar da obra de 32 congregações, só aqui no Rio de Janeiro. Você acha que eu vou tomar uma decisão com relação a qualquer obra
sozinho? Eu seria estúpido se eu fizesse isso. Agora, eu tenho um camarada aqui chamado Paulo Sérgio. É o meu mestre de obras. Rapaz, eu não faço nada de obra. Alguns aqui conhecem ele, o pastor aqui conhece ele. Eu não faço nada de obra sem não consultar o Paulo. Falo, Paulo, chega aqui. Paulo começa, o meu dia começa com o Paulo. Eu chego ali na garagem, chamo ele, vamos descer. O que está acontecendo, Paulo? O irmão, está com infiltração não sei aonde, está com infiltração não sei o quê, a gente tem que comprar não sei o quê, a gente tem que comprar não sei o que lá, a gente precisa, a congregação tal está com problema não sei aonde, com a estrutura não sei o quê, a estrutura está abalada, não sei o quê, tá, é aquela cara que a gente faz de que está conhecendo muito do que o cara está falando, né? Não, é isso mesmo, não, é isso mesmo. Paulo, o que você tem que fazer? Isso, pode fazer. Gente, não sei se vocês estão compreendendo, mas não pense que você sabe tudo. Você, administrador, não pense que você sabe tudo. Você não sabe. Pastor Davi está aqui. Pastor Davi tem que fazer uma obra de elétrica lá. Eu vou lá mexer na elétrica? Não. Mandei o Fernandinho, que é o meu eletricista lá. Amanhã vai o Daniel mexer na congregação. Então, muitas vezes, a sua função é só de coordenar. E você tem que ter a humildade de ouvir aqueles a quem você está coordenando. Para que aí o seu planejamento seja efetivo. Porque senão vai ser uma obra solitária. E uma obra solitária, ela tem tudo para dar errado. Uma obra solitária, um trabalho solitário, um planejamento solitário, ele tem tudo para dar errado. O planejamento, ele precisa ser... Tem aí na folha de vocês. O planejamento, ele precisa ser... algo que nos ajuda a descobrir e nos ajustarmos aos planos de Deus. Eu brinco com o pastor Maurício, que acho que deve dar aula de espiritualidade para vocês mais à frente. Eu brinco com ele que a minha função é planejar. A função dele é orar para que o planejamento dê certo. Entendeu? A gente funciona, a gente planeja, e quando chega na hora, vocês sabem que ele é o fiel aqui, a gente planeja, quando chega para ele falar com ele, pastor, agora nós precisamos do recurso para isso. Ele fala, vamos orar, meu amado. Vamos orar porque o teu planejamento está muito bonito, mas a gente precisa orar para saber se vai dar certo. E é verdade. O nosso planejamento, ele tem que nos ajudar a descobrir e nos ajustarmos aos planos de Deus. Muitas vezes, na nossa base, no nosso cronograma, no nosso organograma, está tudo muito bem planejadinho, está tudo bonitinho. Mas a gente precisa do aval de quem? Do aval de Deus. Não é outra coisa que, às vezes, a gente se atropela nisso. Às vezes, a gente é bom no planejamento, às vezes, a gente ouve os nossos liderados, às vezes, nós temos uma capacidade muito boa, mas a gente tem que ter outra capacidade. É de ouvir quem é o dono da obra. O planejamento sem o aval do dono da obra, por melhor que ele seja, ele não vai ter um final bom. Por melhor que ele seja. Você já fez um plano que na tua cabeça era o ideal e no final ele deu errado? Quantos aqui já tiveram essa experiência? No papel era bonito, né? No papel era legal.
No papel tinha todas as possibilidades de dar certo. No papel tinha tudo para dar certo. Então, na hora que você começa a executar o teu plano, bem elaborado, recursos muito bem planejados, a questão levou-se tempo, gastou-se tempo em fazer isso, mas no final disso dá o quê? Errado. Então, o planejamento de você, gerente, ele tem que ser um plano muito bem executado, mas ele tem que se aproximar ao máximo daquilo que Jesus, que Deus quer para a sua obra. Quando a gente fala aí fora, a gente vai falar de empresa, mas nós estamos aqui dentro falando sobre igreja. E nós não podemos esquecer disso. Nós estamos falando de igreja. E igreja, ela tem sempre, como diz também o pastor Maurício, igreja tem dono. Igreja tem dono. E esse dono dá o aval ao projeto que você fez. O teu presidente numa empresa vai dar o aval ou não ao projeto feito por você. Na igreja é Deus que te dá o aval. Agora, o grande problema é que você tem que buscar o aval dele. O aval dele tem que estar dentro do teu planejamento. Amém? Vamos lá. Eu acho que eu vou conseguir dar para o pastor, vou conseguir fazer com que vocês desçam mais cedo para o lanche. O planejamento é uma ferramenta que possibilita a igreja administrar com responsabilidades os seus recursos. Falamos isso logo no início. Com o planejamento que você faz, ainda mais um planejamento anual, sabendo onde serão colocados os seus recursos, com uma previsão orçamentária, uma previsão orçamentária coesa, uma previsão orçamentária real, que muitas vezes a gente faz uma previsão orçamentária muito acima daquilo que nós poderemos conseguir. Sim ou não? Às vezes, a gente faz uma previsão orçamentária que ela é uma previsão orçamentária fantástica, quando não vai acontecer. Às vezes você vai, olha, vou conseguir arrecadar com aquelas camisas, vamos botar aí, 5 mil reais com a camisa. Pô, planejou 5 mil reais, ó, o custo vai ser de tanto, ou vou ter que pagar tanto, mas a camisa desculpe a expressão, é uma porcaria. A camisa é feia. A camisa é de um pano ruim. A estampa é da péssima qualidade. Aí você faz a previsão orçamentária em cima do que você acha que vai acontecer. Faça uma previsão orçamentária realista. Realista. O que eu tenho na mão para poder vender? O que eu tenho na mão para poder angariar recursos? O que eu tenho é isso aqui? Analise com cuidado. Chama o pessoal para analisar com você. O que eu tenho aqui? O que vocês acham disso aqui? Vai vender? Vai vender? Vamos conseguir recursos? A pessoa vai olhar, vai pensar bem, pô, Anderson, tu está levando muita fé nisso aqui, mas isso aqui não dá liga não. Isso aqui a gente não vai conseguir fazer não. Então faça uma previsão orçamentária realista. Faça uma previsão orçamentária realista. E uma vez que você tem uma previsão orçamentária realista, gaste aquilo que você arrecada com responsabilidade. Gaste fazendo como eu falei na última aula. Verificando bem, fazendo planilha de custos, verificando se tem gente que vende mais barato do que você conseguiu, quais são os preços mais baratos, quais são os preços que você consegue alcançar, quais são os melhores fornecedores. Faça uma verificação e gaste isso com responsabilidade. O teu planejamento tem que levar em conta isso. Não adianta você planejar e gastar com irresponsabilidade.
Você precisa planejar o que você vai arrecadar e planejar como você vai gastar. Outro, um instrumento que permite medir o progresso da igreja. Mais uma vez eu digo, e uso de novo o que eu falei, é que nós não temos esse costume. Nós não temos esse costume. Falamos muito na igreja, falamos muito na Assembleia de Deus de costumes, né? Mas nós não temos esse costume de medir o crescimento da igreja através do nosso planejamento. Você tem aqui uma perspectiva, você líder, você traçou uma perspectiva de quantas almas você vai trazer para o Senhor até o final do ano? Alguém aqui fez o planejamento? Alguém aqui botou no papel, no início do ano? Algum líder botou aqui uma perspectiva? Olha, nossa meta nesse ano é de tantas almas para Jesus. Eu perguntei 2 vezes e ninguém levantou a mão. Sabe por quê? Porque isso te dá direcionamento. Isso te dá alvo. Quando você planeja e diz, olha, a nossa meta é de, vamos botar aí, 1.000 almas nesse ano, você vai correr atrás disso, sim ou não? Você vai correr atrás disso. Você vai buscar dispositivos para poder alcançar. Anderson, quem converte é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus. Ok. Mas ponha uma meta. Porque debaixo dessa meta, você vai ver se há um desenvolvimento ou não da tua equipe, da tua igreja, daquilo que você está fazendo. Será que se você colocar uma meta de 500 pessoas até o final do ano, e quando chegar no meio do ano você tiver só 100, você não vai achar que tem alguma coisa errada? Meio do ano, quanto deveria ter normalmente? Uns 250, uns 300. Mas você só tem 100. E se for 5? Então você vai se mexer. A tua equipe vai se mexer. A tua equipe vai correr atrás disso. E não vai deitar em berço esplêndido. Que é o que muitas vezes a gente faz. Eu já cansei de ver aqui, você que é aqui da Matriz também já deve ter visto, o nosso pastor falar, convide pessoas, falem com pessoas, chamem pessoas para vir ao culto. Quando você isso também ajuda o teu planejamento. Quando você percebe que você não está alcançando determinada meta, você vai, como eu falei, correr atrás, chamar pessoas, buscar pessoas, vai criar estratégias novas. Uma estratégia que eu vi esse final de semana e fiquei encantado. Eu peguei o meu filho nesse final de semana e fui ao Engenhão. O Engenhão agora tem uma área, para quem mora perto ou para quem tem a possibilidade de ir, tem uma área de lazer agora fantástica. Espaço para a criança de 4 anos como eu tenho, correr para tudo quanto é lado que ela quiser. Então, um espaço fantástico. O que a Igreja Batista ali do Meia fez? Eles pegaram cada um dos irmãos da igreja, estavam posicionados ao redor de todo o Engenhão com um copo d'água. Um copo d'água, ou não um, né? Com diversos copos d'água. O pessoal que passava correndo, o pessoal que passava de bicicleta, o pessoal que passava brincando, entregava um copo d'água para eles. E os jovens, por sua vez, fizeram uma roda no meio de uma das áreas de lazer, fizeram uma rodinha despretensiosa.
e começaram a tocar violão e cantar hinos. Tocar violão e cantar hinos, tocar violão e cantar hinos. Com 1 hora que eu fiquei lá, as pessoas elas não iam para a roda. Mas sabe o que começou a acontecer? Lá nessa área tem uma escadinha. Começou a todo mundo chegar e sentar. Sentar, e foi fazendo aquele monte de gente, tudo sentado na escadinha, para o quê? Ouvir o que eles estavam tocando. E ouvindo no que eles estavam... Elas fingiam que não estavam nem vendo. O engraçado é que elas fingiam que não estavam nem vendo. Elas ficavam lá, olhando para frente, umas a lágrima descia, outros... E a pessoa passava, um dos irmãos passava, você quer um convite para ir na nossa festa de Páscoa? E todo mundo aceitava. Não teve um ali que não aceitou. Não teve um que tivesse sentado ali que não aceitou. E isso por quê? Metas. A igreja, ela traçou uma meta. Ela traçou uma meta de tantas pessoas para Cristo. Culpa minha, e na turma passada eu consegui fazer isso, nessa eu não trouxe. Eu trouxe um planejamento na turma passada da Igreja Batista ali da Rua Bom Pastor. E o planejamento dela passava por tudo isso que eu estou falando com vocês. A meta da nossa igreja são de tantas almas até o final do ano. Para isso, precisamos fazer isso e aquilo. Gente, uma coisa que às vezes você pensa que é só para verificar se está entrando ou se está saindo dinheiro. Algo que você parece que muitas vezes você pensa que planejamento, o Anderson está falando de planejamento, isso é só para saber quanto a gente vai gastar, quanto a gente vai arrecadar. Não. Vai muito além disso. Vai muito além disso. Vai muito além de simples questão monetária. Vai a questão de almas, vai alcançar almas. Muitas vezes você vai, com o planejamento, identificar pessoas. Porque às vezes você tem um grupo dentro da tua igreja e sem planejamento você não sabe nem quantas pessoas você tem. Sem planejamento você não sabe nem quantos irmãos você tem da igreja. Sem planejamento você não sabe quantos vieram e deixaram de vir. Sem planejamento você não sabe quantos estão doentes. Quantos estão precisando da sua ajuda? Sem planejamento, você não sabe quantos precisam até de uma cesta básica, estão precisando, estão passando por um problema. E você não sabe. Por quê? Porque o planejamento faz você conhecer o grupo que você está trabalhando. O planejamento te leva a isso. O planejamento faz com que você conheça mais e mais o grupo com que você está trabalhando. Porque você, quando começa, como eu falei para você, você não trabalha de forma solitária, você trabalha com os teus ajudantes, você trabalha com pessoas de todas as áreas de dentro da igreja. Então, quando você vai trabalhando com essas pessoas, e você vai planejando, traçando, a outra pessoa que está aqui do teu lado vai falar assim, e as viúvas? E os órfãos? Eu estou dando um exemplo da Bíblia, e os órfãos? E as pessoas que estão nós temos gente assim? Temos a irmã fulana, a irmã Beltrana, a irmã Cicrana. E aí você vai traçando, você vai fazendo o teu mapa, você vai fazendo o esqueleto de toda a tua igreja, de todo o teu grupo. Amém? Vamos lá. Um processo que ajuda a prosseguir na visão com eficiência, eficácia e efetividade. Às vezes a gente se repete muito no que a gente fala com relação a planejamento, mas não tem como não fazer isso. O planejamento, ele é um bisturi. O planejamento faz com que você, médico, gestor, consiga cortar cirurgicamente, com eficácia, com eficiência,
aquilo que você precisa fazer dentro da igreja. O planejamento, ele vai te dar a visão daquilo que está errado no que você está fazendo. Por quê? Você tem todo o dimensionamento. Você tem todo o mapa do que você vai fazer. Se você vai dividir em áreas, você vai dividir em pessoas responsáveis por cada área, e no teu planejamento, conforme você vai verificando que uma área não está progredindo da forma como você estipulou e da forma como os seus companheiros com você estipularam, você verificou que ela não está progredindo daquela forma esperada, você vai lá e verifica o que está acontecendo. Muitas vezes, o que é só um detalhezinho. Muitas vezes é só uma insatisfaçãozinha. Mas se você não mapeou, se você não planejou, você nunca vai chegar naquele grupo ali, que você determinou qualquer coisa. Se você não planejou, se você não colocou metas, aquele grupo, você nunca vai conseguir identificar se ele realmente está efetivo ou não. Se há algum problema com ele ou não. Só o planejamento pode fazer isso. Então, como eu disse a vocês, vai muito além de uma questão só monetária. Vai muito além disso. Vai uma questão mais ainda humanitária do que monetária. Vamos lá. Há uma coisa que foi, não sei se foi pastor Tarsis ou se foi pastor Alex que a gente conversando colocou a mesma coisa. E foi simples a minha resposta, a resposta que eu vou dar para você. Nós estamos aqui fazendo o quê? O que nós estamos fazendo no Vocatio? Estamos formando. Nós estamos formando não, que vocês já são líderes. Nós estamos aperfeiçoando líderes. Então, se nós estamos aperfeiçoando líderes, nós estamos fazendo para que você não cometa esse erro quando você for administrador eclesiástico. Porque o que já está, o seu administrador, ele pode cometer esse erro. Porque ele pode não ter passado por um curso como esse. Você não tem direito de cometer esse erro. Eu não tenho direito de cometer esse erro. Porque nós fomos ensinados. Amém? Então vamos lá. É um método que facilita o alinhamento e a coordenação dos esforços de cada ministério. Você já viu? Eu já vi, não sei se você já viu. Você já viu um lugar onde cada um puxa para o seu lado? Um lugar onde cada um acha que o seu ministério é o melhor? Que deve ter mais atenção? O planejamento evita isso. Sabe por quê? Porque quando você reunir os teus companheiros que são líderes de cada um dos ministérios, esses teus companheiros vão ter a visão de você, líder, do que você quer de cada um deles. Então, quando você planeja, quando você coordena os esforços, esse vai e faz todo um mapeamento do que você quer para todo o ano e o que você quer para cada um deles, você provoca um alinhamento natural de todos os setores.
Todos os setores sabem exatamente o que vão fazer, todos os setores sabem exatamente o que você espera deles. Ok? Vamos lá, vamos caminhar. O que eu já falei no início, eu antecipei, mais umas dicas para vocês. E aí a gente fecha a nossa aula de hoje. Administrando com responsabilidade os recursos da casa do Senhor. Elabore um calendário anual. Se for difícil, inicie com um trimestral. Reúna todos os departamentos, elabore um calendário de todas as atividades que serão realizadas ao longo de todo o ano. Festas, seminários, simpósios, workshop, congressos, conferências, confraternizações, acampamentos, retiro e tudo mais que pode acontecer. Peça a cada departamento o orçamento necessário para a realização de cada evento. Despesas, cantores, pregadores, transporte, hospedagem, uniformes, pessoal, som, iluminação, etc. Receitas, o mais importante, como o departamento visa angariar recursos para realizar o projeto pretendido. Elabore um orçamento anual. Receitas, vocês já aprenderam na lição passada, na aula passada, receitas fixas e receitas variáveis. Despesas fixas e variáveis. Não esqueça de incluir o custo de manutenção, obras preventivas ou corretivas, manutenção do mobiliário e manutenção geral. E reserva financeira, um mínimo de 30%. Para que, depois que você faça tudo isso, depois que você organize tudo isso, se der alguma coisa errada, você tem o quê? Uma reserva. E bota lá na tua margem, pelo menos, gente, 30%. Porque a situação está difícil. Está muito difícil. Então, nem sempre tudo que a gente planeja dá certo. Nem sempre todas as coxinhas que a gente planeja vender são vendidas. Às vezes o pessoal do departamento tem que consumi-las porque sobrou lá na estufa. Então, deixe sempre uma reserva para eventualidade. Gente, é essa a nossa aula de hoje. Falei que ia entregar mais cedo, estou entregando com 10 minutos mais cedo. Tem uma pergunta? Diga-me, Mar. Você me lembrou o pastor Maurício. O pastor Maurício, quando ele olha esse meu coisa, ele fala assim: meu chefe, seria bom que a gente tivesse um mínimo de 30%, né? Mas não é assim não, meu chefe. Só tem que ser dirigente de congregação para saber que não é assim. É verdade. É verdade. Olha, a gente falou ao longo dessa nossa aula com relação a planejamento que Deus tem o dono dessa obra é Deus. O dono dessa obra é Deus. A gente não pode cometer irresponsabilidade, mas nós também não podemos ser racionais o tempo todo. Se fôssemos racionais, isso aqui não estaria aqui. Se fôssemos racionais, é o que o pastor sempre fala. Quem iria crer que uma área dessa, com tudo isso aqui, seria comprado com latinhas de refrigerante amassadas? Ninguém. Iam dizer que a gente é doido. Quem poderia crer que quando o pastor deu o sinal de 50 mil, se eu não me engano, que ele deu um sinal de 50 mil, e não tinha 5 na conta? Iam dizer para ele assim: isso é um irresponsável. Deu um sinal de 5 mil e não tinha, um sinal de 50 mil não tinha 5. Mas chegou aqui, falou com a igreja, e a igreja, em um só dia, numa terça-feira, levantou 75 mil. Então,
A gente trabalha até um determinado ponto. A gente trabalha com a nossa racionalidade, com os nossos números, com o nosso... Tem um ponto, dali adiante, que é Deus no teu coração. Agora, tenha certeza de que é Deus que está comandando o teu coração. Absoluta. Absoluta. Porque aí ele vai conseguir cumprir com aquilo que você não vai conseguir. E muitas igrejas, essa obra aqui, muitas vezes a gente chegou no final do dia para pagar fornecedor e não tínhamos como pagar fornecedor. Mas aí, como pastor, eu sempre cito o pastor Maurício porque eu trabalho muito perto dele. Não, vamos orar, meu chefe, vamos orar. Aí você volta lá na conta, quando abre a conta, está lá o dinheiro. Está lá o dinheiro para pagar o fornecedor que você não tinha 5 minutos atrás. Mas tudo debaixo de uma responsabilidade. Tudo debaixo de um planejamento. Opa, diga, pastor. É uma questão, muitas vezes, de vontade. A gente acompanha muitas congregações, e é difícil agora, eu vou me colocar numa posição muito difícil, porque eu tenho alguns líderes aqui, alguns dirigentes aqui. Mas existem congregações que a gente chega, vê a congregação num estado que o dirigente diz, não tem jeito aqui, não tem jeito. Aí você troca só a peça. Você troca a peça, bota um cara mais... Aí ele fala, não, tem jeito sim. Tem jeito sim da gente pegar fulano de tal, Beltrano, fulano de tal é pedreiro. Fulano de tal é... Muitas vezes, isso ultrapassa a questão somente de dinheiro. A questão é vontade. É vontade de fazer. É vontade de fazer. E com você com vontade, é simplesmente, e eu fecho aqui a minha participação, é igual aquela casa, às vezes você entra numa casa na Zona Sul, num apartamento na Zona Sul, e está uma bagunça, está uma coisa terrível, você se sente mal no apartamento na Zona Sul, e você sobe num barraquinho, em qualquer comunidade que nós tenhamos, e ele está arrumadinho, louça lavada, panela areada, que você consegue ver a tua imagem numa panelazinha de alumínio areada, não é marmicoque, nem não sei o que lá, não. É uma panelazinha de alumínio areada. O que acontece? Vontade. O que acontece? Cuidado. O que acontece? Zelo. E isso até ultrapassa uma questão de planejamento. Que Deus abençoe a todos. Oi? É o que nós falamos no planejamento. Planejamento não é uma atitude solitária. Nunca. O planejamento nunca é uma atitude solitária. Nunca é de uma pessoa só, de uma cabeça só. É de diversas cabeças. Acabei dando só 5 minutos, eu ia dar 10. Eu tenho uma pergunta para ele também. Tenho uma pergunta para você. Dirigente de congresso.